pelo exímio relatório, muito bem fundamentado. Eu me recordo que estivemos lá com o PGR Augusto Aras, senador Elisiane, entregando o relatório. E, na ocasião, que pena, mas ninguém cobrou do PGR Augusto Aras, inclusive na recondução, a omissão. Ninguém deixou de votar nele por dizer que ele foi omisso. Lógico que nós perguntávamos e cobrávamos, mas até então ninguém exerceu nenhum juízo de valor em relação a isso. Enfim, que pena que aqui estão fazendo acusações que Vossa Excelência não merece ouvir. Bom, adentrando agora na questão do 8/1, eu imaginava que a recondução de Vossa Excelência seria mais atribulada. E tanto nossos colegas aqui, os nossos sabatinados do STM, ficaram até, com todo perdão, não por irrelevância, mas pela questão política no momento. E foi mais ou menos o que aconteceu na sabatina de Vossa Excelência com o ministro Flávio Dino. Mas esse momento o senhor está sendo reconduzido, eu creio que será, já fiz o meu voto, já dei o meu voto sim. E eu gostaria de destacar, PGR, dentro dos núcleos do 8/1, um núcleo que muito me preocupa, que eu acredito que ele não tenha sido ainda publicizado. Não sei como estão as investigações, mas eu sei que Vossas Excelências receberam uma denúncia do Vitor Panchorra, que inclusive entregou a mim, a senadora Elisiane, uma denúncia acerca do comportamento de advogados dos processados e muitos já condenados do 8/1. Vitor nos entregou, senadora Elisiane, presidente da Comissão de Defesa da Democracia, e eu vice-presidente. E eu gostaria de tratar sobre isso rapidamente, porque o que me assombra, porque eu tenho acompanhado inúmeras audiências, tanto de custódia quanto de instrução dessas pessoas. A maioria delas, de origem muito humilde, e não estão sendo defendidas pela Defensoria Pública, e sim por advogados particulares. Destaco que nós não podemos perguntar, é óbvio, eu sou advogada e eu entendo isso, nós não podemos perguntar quem está pagando os honorários, mas eu sei que essas pessoas não têm condições. Mas algo me intriga. As defesas são praticamente idênticas. Nas oitivas, esses réus e rés agem praticamente da mesma forma. E que forma? E eu percebo isso quando nenhum deles diz que agiu porque foi incitado a. Todos eles dizem que vieram de forma espontânea. E sabemos que o crime de organização criminosa ele deve estar vinculado a outros. Mas, porque eles não querem ser... Desculpa aqui. Me perdoem. Vamos lá, não se preocupa. E nunca, posso estar errada, nunca tratam de causas de diminuição ou atenuantes, como é a questão da confissão. E tampouco agir sob a influência de multidão, que está no artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal. Por que eles não confessam? Todo mundo diz que pegou o primeiro ônibus, inventou de ir sozinho, estava tendo uma excursão de graça, ou pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. A narrativa, o enredo se repete com réus de norte a sul, de leste a oeste deste país, assistidos por advogados que também são de todos os lugares do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Parece-me que há alguém
ou um conluio por trás deste tipo de comportamento. A impressão que me dá é que não estão defendendo os seus clientes. Porque ninguém fala o nome Jair Bolsonaro. Um ou outro, é muito raro. É muito raro. Estão na defesa de Jair Bolsonaro. Por isso é necessária uma investigação acurada. E também Vitor Panchorra enviou essa denúncia para a OAB, para o presidente Simonetti, para que o Conselho de Ética analise este comportamento absolutamente igual. Quero saudar aqui os nossos convidados, me dirigir inicialmente aos dois generais que vão para o Supremo Tribunal Militar. Missão, Vossas Excelências restabeleçam a competência do STM. Essa é uma das ações que nós estamos vendo acontecer agora. Militares não sendo julgados pelos militares. Militares condenados que não estão sendo levados em consideração o fato de que deveriam ser, caso a condenação se confirmasse, aprisionados ou encarcerados em cárceres militares. Então, essa questão da invasão de prerrogativas é muito grave. Então, eu alerto a Vossas Excelências que é importante que levem isso em consideração até para cumprir bem o seu mistério. Senhor Gunê, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que eu tenho o hábito, e eu espero que ao longo desses 3 anos aqui como senador da República e quase 12 anos como deputado federal, mais 4 anos como vereador, ou seja, em mandatos eletivos, eu sempre me preocupei muito em tentar, e eu acho que eu consegui, distinguir, né, as personalidades públicas do cidadão. Tá? E, então, quem exerce cargo público está sujeito ao escrutínio público, ao julgamento da sociedade. E apesar de Vossa Excelência não ter sido eleito pelo voto popular, Vossa Excelência tem uma representação política, né, que foi outorgada pelo conjunto, né, do Senado da República por designação do senhor presidente em exercício. E isso, de acordo com o próprio rito da nomeação de Vossa Excelência, obriga que Vossa Excelência venha a esse Senado da República, que é a Casa da Federação, que representa os estados brasileiros, né, participar de uma sabatina, onde, no caso de Vossa Excelência, além de tentarmos verificar de que forma Vossa Excelência vai se comportar no próximo biênio, caso seja confirmada a sua nomeação, como Vossa Excelência se comportou nesse período inicial. Então, nós já podemos aqui fazer juízo de valor e avaliação. Então, eu quero dizer a todos que me antecederem e aqueles que virão de forma precedente, que essa é uma casa política, sim, e que aqui haverá o debate político, sim, porque se for de uma maneira diferente, nós teremos aqui uma reunião de derviches ou de lagartixas que vão balançar a cabeça e vão convalidar uma impressão que é generalizada na sociedade brasileira, que nós somos apenas uma casa carimbadora ou ratificadora do que vem da presidência da República, o que não pode nem deve ser verdadeiro, até porque existem visões diferentes de mundo que necessariamente precisam ser expostas em função da pluralidade da nossa sociedade e o que preconiza a nossa democracia liberal. Eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que votei em Vossa Excelência na última vez que Vossa Excelência foi aqui indicado ao posto. Votei porque tive uma conversa com Vossa Excelência e com pessoas que ele conhece, que asseguraram que Vossa Excelência teria obediência à Constituição e isenção no processo do exercício de mandatário de chefe da Procuradoria Federal. Mas quero dizer a Vossa Excelência que minha opinião mudou. E é uma opinião. Vossa Excelência certamente tem razões para dizer de que por que se comportou dessa ou daquela forma. E hoje eu não me sinto confortável de reconduzi-lo. Por uma questão, inclusive, de respeito, eu ainda não votei. Vou fazê-lo depois de ouvir a fala de Vossa Excelência e ficarei aqui até o final da sua fala. Eu quero começar dizendo que, para mim, causa muita espécie o que eu chamo de jurisprudência de exceção ou de conveniência política. O Supremo Tribunal Federal, em 1999,
num voto célebre, definiu que o foro por prerrogativa do presidente cessa com o fim do seu mandato. Em 2018, o então ministro Barroso, o ex-presidente, consolida esse entendimento e lembre-se que em 2018 havia uma enorme pressão popular e política para que o Lula saísse da primeira ou da segunda instância e fosse para o STF. Mas o voto naquela oportunidade foi no sentido de manter a extensão do foro ou a limitação do foro à função da Presidente da República no exercício do mandato. Em 2024, 2023 muda-se esse entendimento por um voto monocrático. E em 2024, em final de 2024, existiam 6 votos favoráveis a esse entendimento. Mas note, o presidente Bolsonaro, que de acordo com a Constituição, deveria ser, caso fosse julgado no STF, julgado pelo Pleno, pelo conjunto do STF, por uma interpretação regimental do STF, passa para uma turma, num movimento singular, num movimento único, num movimento claramente ditado pela conveniência política. E Vossa Excelência apresenta uma denúncia no dia 18 de fevereiro contra o presidente e outras pessoas, e só no dia 26 de março desse ano de 2025, 18 de fevereiro de 2025, é que se conclui o julgamento sobre essa nova interpretação sobre o foro privilegiado. Então, Vossa Excelência investigou o presidente da República, o ex-presidente da República, com o argumento de que existia um deputado federal envolvido, então, por conexão, 2.000 pessoas estavam no mesmo balaio. Me pareceu uma interpretação absolutamente rasa, que demonstrou um caráter político com um ineditismo. Nunca aconteceu isso na história da República. É o primeiro presidente da República, ex-presidente, que é julgado no Supremo Tribunal Federal sem que passasse pela primeira e pela segunda instância. Com relação às questões que foram postas, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que a ação do Procurador-Geral da República não pode ser política e não é política. Como que se comprova a falta de viés político? Pela fundamentação. Onde há fundamentação, há uma legitimidade de racionalidade. Essa legitimidade de racionalidade é que o senhor, como professor de Direito, provavelmente sabe. Essa fundamentação... Não sabe? Não, então eu vou... Ah, não é? Olha, deveria ser. O senhor falou. Não, ele fala tão bem sobre direito. É isso que eu ia dizer. A gente acaba. Doutor, ele fala tão bem sobre direito que eu colocou em dúvida que ele é formado em economia. E mais. Na minha opinião, ele falta com a verdade nesse quesito. O senhor doutrinou com tamanhos axiomas seguros que eu supus que era professor de direito. Mas as regras da representação política são diferentes das regras de atuação de quem não tem representação política. É fato que as autoridades de cúpula do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, elas têm um grau de controle por parte das autoridades políticas. É o presidente da República quem indica e é o Senado Federal quem avaliza essa indicação a partir da verificação dos requisitos que são dispostos normativamente para que o presidente da República possa escolher esse ou aquele indivíduo para a função. Mas isso não torna a função de procurador-geral, a função de ministros do STM, do STJ ou do Supremo, uma função equivalente à de agentes políticos. Se fosse assim, a democracia correria grave risco. Por quê? Porque acima do judiciário, acima do executivo, acima do legislativo, nós temos a Constituição. O poder constituinte originário está acima porque é ele quem cria, é ele quem estabelece limitações materiais, é ele quem estabelece caminhos procedimentais para a atuação dos outros poderes, não só do legislativo, executivo e judiciário, como também dos órgãos autônomos constitucionais. Esses poderes que não têm vinculação direta com o voto do cidadão, eles propositadamente
estão protegidos contra a influência política, contra o julgamento político. Isso é um dado bastante importante. O Constituinte sabiamente situou o Judiciário, o Ministério Público, à margem do controle político. Pode haver um controle jurisdicional das atividades dele realizadas dentro do próprio Judiciário ou dentro da estrutura do Ministério Público. E por que isso? Por causa da função contramajoritária que é desempenhada pelos órgãos do Judiciário e do Ministério Público. Em que consiste essa função contramajoritária? Não é em ser contrário, não é em se fazer uma oposição cega, obtusa, quanto às decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. Essa função contramajoritária, ela significa assegurar à nação que os valores dispostos na Constituição Federal pelo Poder Constituinte originário, que são aqueles valores que são os fundantes de todo o ordenamento jurídico e de toda a estrutura de poder, que esses valores vão ficar preservados, serão afirmados, mesmo que, a partir da ebulição da efervescência dos momentos políticos, se tome alguma deliberação que não esteja coadunada com os princípios e as regras da Constituição. Se houvesse uma atuação política, se pudesse haver um julgamento político das ações desses órgãos contramajoritários, não haveria nenhuma função contramajoritária. E o que nós teríamos? Uma tirania das maiorias. Então, esses órgãos existem porque um Estado democrático de direito, e que bom que o Constituinte colocou essa expressão no texto, o Estado democrático de direito precisa estabelecer um equilíbrio entre constitucionalismo e democracia, entre vontade popular dos seus representantes que atuam sob a Constituição e a própria Constituição. Quem é que exerceria essa função de fiscalização da prevalência da Constituição se todos estivessem submetidos, se todos respondessem, formassem as suas opiniões a partir das maiorias de cada instante? Não é preciso ser professor de matemática para ver que não haveria ninguém para fazer isso. O lado do constitucionalismo estaria zerado e com prejuízos para a própria democracia. Vejam, Vossa Excelência, na história, nas vezes em que o Judiciário e o Ministério Público deixou de exercer essas funções contramajoritárias, nas vezes em que se afastou o integrante desses órgãos contramajoritários das suas atribuições, nós tivemos ditaduras terríveis, Estado totalitário. É o que aconteceu nos países europeus ali do período da Segunda Guerra Mundial, no período de entreguerras durante a Segunda Guerra Mundial, onde não há pessoas, órgãos independentes, autônomos, não sujeitos a retaliações políticas para o desempenho das suas funções, não há garantia para o funcionamento de uma democracia constitucional. Vossa Excelência menciona a questão do Estado democrático de direito. A função da Procuradoria, a função do Ministério Público, a função dos órgãos do Judiciário é garantir que essa expressão não se reduza apenas a uma realidade semântica. Ela precisa ter realidade prática. E para que ela tenha realidade prática, é indispensável que haja independência e autonomia desses órgãos que atuam no controle da vontade maior do povo, que é a vontade expressa na Constituição. Sem atenção para essa realidade, a equação finíssima que garante o funcionamento da democracia, ela se desequilibra e os resultados são daninhos.